Olá pessoal, eu sou Helenita Malta e o vídeo de hoje do Lutz Global vai falar sobre a história da fundação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. A AGAPAN está completando 50 anos no dia 27 de abril de 2021. E para celebrar esses 50 anos, eu resolvi fazer aqui no Lutz Global o sorteio de um exemplar do meu livro, Hesler, o Homem que Amava a Natureza. Neste livro, eu escrevi a biografia do Henrique Luiz Hesler, um importante protetor da natureza no Rio Grande do Sul. E vocês vão ver ao longo do vídeo a importância que a figura dele teve na fundação da AGAPAN. E como concorrer ao sorteio deste livro? Assiste até o final para saber. E sem mais delongas, aí vem a vinheta e o vídeo. Uma associação para evitar o envenenamento coletivo. Com essa manchete, o jornal Folha da Tarde anunciava, em 2 de junho de 1971, a fundação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. A AGAPAN foi fundada em 27 de abril de 1971, em reunião realizada na Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, a SARGS, e o lançamento público ocorreu em outra reunião, em 3 de junho de 1971, quando a AGAPAN anunciou sua finalidade principal: educar o povo para a preservação e conservação dos recursos naturais. Mas quem fundou a AGAPAN? Como foi o processo de fundação dessa entidade ecológica? Eu tenho tentado responder essas e outras questões nas minhas pesquisas de história ambiental. E no ano passado, 2020, eu tive a felicidade de poder contribuir na coletânea História Ambiental, Natureza, Sociedade e Fronteira, no volume 3, com o capítulo Naturismo, Ética e Ecologia na Proteção à Natureza, a fundação da AGAPAN. E é com base nas informações desse capítulo que eu construí esse vídeo. E se vocês quiserem ler, o capítulo está aqui na descrição, o link para vocês acessarem e lerem. Então é importante também a gente colocar o contexto brasileiro naquele momento de fundação da AGAPAN. Era um momento que o país passava então pela maior repressão da ditadura militar. Estava em vigor o AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi instituído em 13 de dezembro de 1968, aumentando ainda mais a repressão, cerceando ainda mais as liberdades no país. Também o contexto local, é muito importante a gente mencionar a figura do Henrique Luiz Hesler, nascido em 1896 em Porto Alegre e falecido em 1963 em São Leopoldo. Ele passou a maior parte da vida em São Leopoldo e foi onde ele fundou a primeira entidade de proteção ambiental do Rio Grande do Sul, a União Protetora da Natureza, a UPN. E ele foi o primeiro e único presidente da UPN, de 1955 até 1963. Ele também publicou cerca de 300 crônicas no jornal Correio do Povo sobre uma série de assuntos ambientais. Tudo isso está no livro Hesler, o Homem que Amava a Natureza. Essa aqui é apenas um exemplo, né? 360 sabiás para comer. Então, assim, porque o maior problema tratado pelo Hesler foi a questão da passarinhada, mas está no livro para quem quiser saber mais. Então, os membros da antiga UPN, né, quando o Hesler falece em 1963, de certa forma eles ficam órfãos e aí eles então, né, procuram alguma forma também de fundar uma nova entidade de proteção ambiental. Mas quais foram os principais articuladores e articuladoras da AGAPAN? Um importante articulador foi José Lutzenberger, o Lutz Global, nascido em 1926 em Porto Alegre e falecido em 2002. O Lutz era engenheiro agrônomo e, por conta disso, trabalhou durante 13 anos na multinacional agroquímica BASF, de 1957 a 1970, e nesse trabalho ele viajou e morou em diferentes países aí do exterior.
o que acontece? Em 1965, a BASF começa a produzir agrotóxicos e isso gera uma crise de consciência muito forte no Lutz. Quando ele começou a trabalhar na BASF, em 1957, ela produzia apenas adubos químicos e naquele momento o Lutz não achava problemático, ainda não tinha a consciência ecológica, né, que ele vai adquirir ao longo dos anos 60. Então ele não achava que tinha problema aí na produção, né, da BASF de adubos químicos. Mas em 65 ela passa a produzir agrotóxicos e ele passa a ter que trabalhar com esses produtos, o que deixa, né, o Lutz numa situação muito desconfortável. E aí então em 1970, em agosto, ele consegue uma licença da BASF e viaja para o Brasil e para a Venezuela para sondar outras possibilidades de trabalho. Ele, na verdade, queria muito um trabalho aí na área de conservação, na área de ecologia, porque era algo que estava realmente, né, surgindo com muita força naquele momento, né, o chamado boom da ecologia, nos anos 70. O Augusto Carneiro também foi outro importantíssimo fundador da Agapan. Ele nasceu em Porto Alegre em 1922 e faleceu em 2014. O Carneiro era advogado e ex-militante do Partido Comunista. Ele havia sido livreiro do partido. E vejam, se conscientizou da problemática ambiental por meio da leitura das crônicas que o Resler publicava no jornal Correio do Povo. Por aí a gente pode ver a importância da figura e das ideias do Resler na fundação da Agapan. Outra também importantíssima articuladora aí no início da Agapan e depois também das suas lutas foi a Hilda Zimmermann, nascida em 1923 e falecida em 2012. Ela tinha sido amiga, na verdade ela já era amiga tanto do Lutzenberger quanto da esposa, a Anne-Marie, né? E nessa viagem que o Lutz faz ao Brasil em agosto de 70, ela apresenta o Lutz a um grupo de naturistas que vão articular a Agapan. Mas como o naturismo entra na história da fundação da Agapan, quem se interessar pela parte teórica do naturismo, eu sugiro a leitura do capítulo que eu deixei o link aqui na descrição. Então, quando o Lutzenberger vem ao Brasil, na verdade ele vai para Torres, no Rio Grande do Sul, e se hospeda na casa da Hilda e seu marido Juarez Zimmermann. E aí acontece um jantar naturista na casa de Tácito e Sirtis Reit, que comparecem também o Augusto Carneiro, né, e sua esposa Dalila. Todos eles eram praticantes do naturismo. Aí é que entra o naturismo no início da Agapan. Então, no último período do Lutzenberger na BASF, ele trabalhou sediado no Marrocos. E quando ele estava em Casablanca, que foi de 1967 a 70, ele encontrou numa livraria o Guia da Federação Internacional Naturista, publicado aí em 1969, em inglês, francês e alemão. E aí, vejam só que interessante, né? Neste guia, inclusive essas fotos são do acervo, né? São do próprio guia do Lutz, né? Se encontra lá um endereço, né? Um nome de uma referência aí do naturismo no Brasil, e é justamente o Tácito Reit, né? Que detinha aí a caixa postal 1996, que depois vai ser a caixa postal da própria Agapan. Então, nesse início, nesse jantar, tanto Reit, o Juarez e Carneiro, eles queriam fundar um movimento naturista oficial no Rio Grande do Sul. E aí, né, na conversa que eles tiveram nesse jantar, o Lutz teria se manifestado contrário à proposta. Mas por quê? Né, segundo a sua fala, né, não adianta nós querermos fazer naturismo se em cada área em que nós chegamos os locais estão cada vez mais degradados. Vamos primeiro preservar o ambiente natural para depois, então, ter onde fazer naturismo. Então, o Lutz estava muito preocupado justamente com a degradação ambiental e o naturismo ele deveria ser praticado, então, num lugar preservado. Então, antes de pensar no naturismo, segundo o Lutz, era necessário pensar na proteção da natureza.
Em seguida, também acontece uma outra reunião, na verdade também entre o Carneiro e o Lutz, porque aí o Lutz também vai a Porto Alegre e entrega ao Carneiro uma lista de nomes de naturalistas e biólogos, tá, que ele havia conseguido no Rio de Janeiro, porque antes de ir a Torres e Porto Alegre, ele havia passado no Rio de Janeiro, onde ele havia encontrado então o Roberto Tâmara, que era na época bibliotecário do Departamento de Conservação da Natureza da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, a FEEMA. E outra curiosidade é que justamente nessa visita lá na FEEMA que ele conhece o trabalho do Henrique Hessler, porque justamente entre 57 e 70 ele esteve fora do país trabalhando na BASF e não tinha, né, tido a oportunidade de ler as crônicas do Hessler, de conhecer o trabalho do Hessler aqui no Rio Grande do Sul. Então estava acontecendo uma exposição dos panfletos do Hessler, que essa é outra faceta, né, do trabalho do Hessler também, de tentar uma forma de educar para a proteção à natureza. Então havia uma exposição sobre o trabalho do Hessler na FEEMA, e aí que o Lutzenberger fica sabendo da existência e desse importante lutador ambiental aí do Rio Grande do Sul. E o Tâmara então entrega para ele uma lista com vários nomes que depois ele repassa ao Carneiro então em Porto Alegre ainda em agosto de 1970. O Lutz diz: aqui é que está a turma, são os biólogos que têm que constituir a defesa da natureza. O Carneiro então começou a procurar os integrantes dessa lista para fundar a associação. Além disso, naquela época, tinha no Correio do Povo, né, uma seção Correio do Leitor, em que eles publicavam cartas, né, dos leitores do jornal. E aí o Carneiro publica então uma nota, né, envia uma cartinha para o Correio do Povo, convocando os interessados na defesa ambiental a escreverem para a Caixa Postal 1996, que inicialmente seria a Caixa Postal do Naturismo, né, e se torna então a Caixa Postal da Agapan. E o Carneiro, vejam como ele foi essencial, porque ele fez então todo esse recrutamento das primeiras pessoas para fazerem parte aí da Agapan. Depois da sua viagem ao Brasil em agosto de 1970, o Lutz então volta para Marrocos e pede demissão da BASF. Aí no final de 1970, janeiro de 71, o Lutz volta para Porto Alegre, então, né, sua cidade natal, com toda a família, traz a mudança, né, de volta para Porto Alegre, com a sua esposa, Anne-Marie, e suas filhas, a Lili e a Lara. Então, são os biólogos que têm que fazer a defesa da natureza, né? Nesse sentido, então, foi bem importante que o professor de botânica da URGS, Alaric Schultz, atendeu a esse chamado, né, do pessoal da Agapan e foi um dos importantes fundadores. Inclusive presidiu a primeira reunião de fundação da Agapan, né, que foi realizada dia 27 de abril de 71 na Sargs. E foi bem importante no sentido de que ele também trouxe outros biólogos, seus alunos e outros professores da URGS naquele momento. Já nessa reunião, então, na Sargs, algumas decisões bem importantes são tomadas. É escolhido, então, o nome da entidade, é nomeada uma diretoria provisória e aí, então, escolhida uma comissão para redigir os estatutos da Agapan. São escolhidos os homenageados e o patrono da entidade. E o patrono é justamente Henrique Luiz Hessler. Também são homenageados o padre Balduino Rambo, que havia sido um biólogo, professor da Unicinos, também muito importante no estado do Rio Grande do Sul, e o almirante Luiz Belarte, que era do Rio de Janeiro, importante membro da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza e que foi também bem importante ao longo da trajetória do Lutz e da Agapan. E a previsão, então, do lançamento público é estipulada para junho de 1971. Nesse momento foi apenas reunião interna inicial. Então tem todo um trabalho de preparação em que os principais atores aí vão ser o Carneiro e o Lutzenberger. E o lançamento público então acontece em 3 de junho de 1971. Nessa foto ele é bem famosa aí já, o pessoal que estuda Agapan.
e saiu na Folha da Tarde no dia seguinte, né, no dia 4 de junho. Então, ela coloca ali a finalidade tão importante, né, de educar o povo para a preservação e conservação dos bens naturais e implantar a ecologia como ciência da sobrevivência. Também, nessa reunião, estipulado aí o programa de luta da AGAPAN, que foi publicado no Suplemento Rural do Correio do Povo, um pouco depois, 25 de junho. E é interessante a gente só mencionar aqui, né, afinal, quais seriam as lutas da AGAPAN. Então, a defesa da natureza ameaçada, a defesa da fauna, a defesa da vegetação, defesa do solo, da atmosfera, das águas. E o combate a quê? Né? Ao massacre de animais, à caça indiscriminada, às devastações das vegetações e das queimadas, o uso exagerado de meios mecânicos contra o solo, a poluição do ar, poluição dos cursos d'água por resíduos industriais, o uso indiscriminado de inseticidas, fungicidas, os agrotóxicos em geral, as destruições necessárias de belezas paisagísticas, né? Estão preocupados também com os parques, e por uma nova moral ecológica. Então, a questão da ética ecológica foi sempre uma preocupação importante da AGAPAN desde o seu início. Por uma ética ecológica é o título da palestra que o Lutzenberger proferiu na reunião de lançamento público da AGAPAN em 3 de junho de 71, que foi publicado no dia 29 de agosto no jornal Correio do Povo, no formato de uma reportagem, de um artigo. Esse texto é muito importante porque é o primeiro em que o Lutz coloca a importância da dimensão ética no problema ecológico e vai defender a necessidade de uma nova ética para a relação entre humanos e natureza no nosso planeta. Mas quem foram os principais fundadores e fundadoras da AGAPAN? Os fundadores e fundadoras da AGAPAN mais importantes que a gente conseguiu imagem. Além de Augusto Carneiro e José Lutzenberger, que foram tão importantes, assim como a Hilda Zimmermann e o professor Alaric Schultz, também é importante mencionar Padre Clemente Steffen, que era professor de botânica da Unicinos, a Maria Henriqueta Homrich, na época da botânica da URGS, Milton Hessler, filho do Henrique Hessler, José Veribaldo Tomé, professor de zoologia da URGS, Luiz Carlos Pinheiro Machado, professor de agronomia da URGS, Eugênio Grumman, professor de zoologia da URGS, Mário Costa Barberena, professor de paleontologia da URGS, Luiz Rios Batista, professor de botânica da URGS, a Jocélia Grazia, zoóloga do Museu de Ciências Naturais na época, e o Alfredo Gui Ferreira, professor de botânica da URGS. O logotipo da AGAPAN, né, que é usado até hoje, foi concebido pelo Lutz para simbolizar a defesa da fauna e da flora. Então, parece o desenho de uma ema e de uma figueira. E essa frase bem importante, né, um slogan: a vida sempre em primeiro lugar. É importante mencionar que, a partir da sua fundação, a AGAPAN começou a realizar reuniões todas as segundas-feiras. Ela não tinha sede própria, mas conseguia emprestada durante um bom tempo uma sala na Sociedade dos Orquidófilos, que ficava na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre. Aqui a gente tem uma imagem publicada na Folha da Tarde, de 1972, que dá uma ideia, né, de como a sala ficava lotada para ouvir principalmente aí o José Lutzenberger, né, o Lutz Global, falar, enfim, sobre questões de ecologia. Importante mencionar também as lutas iniciais da AGAPAN. Então, entre elas, aí, bem importante a questão da agricultura. O Lutzenberger, então, como conhecia a indústria química por dentro, por ter trabalhado na BASF, tinha toda uma legitimidade para defender uma agricultura mais sustentável. A questão da Borregar foi uma empresa de celulose que se instalou às margens do Guaíba e causou uma poluição enorme a partir de 1972, 73. A Operação Hermenegildo, que foi um movimento em 1978 contra uma mortandade muito grande de mariscos na praia do Hermenegildo, que fica bem no sul do Rio Grande do Sul.
e que a ditadura dizia que era uma causa natural, a maré vermelha, mas os ambientalistas falavam que havia sido o derramamento de produto tóxico na região que teria causado a mortandade. Então, é um movimento bem interessante, não só da Agapan, várias entidades ambientalistas se engajam. E aqui no centro a gente tem uma foto aí, só para relembrar de novo, o episódio de 1975 do Carlos Dairel, também o Marcos Salassol e a Teresa Jardim subiram numa tipuana em frente à Faculdade de Direito da URGS, que a gente já tratou, né? Foi a nossa primeira live aqui no Lotus Global. E finalizando, então, a gente deixa aí os parabéns, super parabéns para a Agapan, né? Chegou nos 50 anos de lutas ininterruptas. Isso é um grande feito, né? Pensando em toda a devastação, né, que tem se intensificado, na verdade, a crise ambiental, né, que a gente se encontra aí num momento, eu diria até de impasse, né, enfim, um momento muito difícil, mas a Agapan se mantém lutando, né, há 50 anos, e 50 anos que ela considera aí a vida em primeiro lugar. E aí, quer saber o que tem que fazer para concorrer a este livro? É o seguinte, tem que se inscrever aqui no Lutz Global, curtir esse vídeo e deixar um comentário para nós, porque é pelo comentário que eu vou pegar os nomes para fazer o sorteio, certo? E tem até o dia 5 de junho, que é quando vai acontecer o sorteio, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente vai estar celebrando a Agapan e também o Dia Mundial do Meio Ambiente. Falou? Chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos e todas que ficaram assistindo até aqui e agradeço também a equipe de produção, Lili, Débora, Denis e Sara. Muito obrigado e não se esqueçam, a ecologia é a ciência da sobrevivência. Até a próxima!